Em 5 segundos, Contemporânea. Contemporânea. Patrocínio Montblanc, a sua Peugeot na ilha. Oferecimento Azul, linhas aéreas brasileiras. Claro, compartilhe cada momento. E Centro Executivo Imperatriz, o ícone empresarial do Estreito. Olá, o programa de hoje está especial. Nós vamos falar sobre economia e finanças. Você sabia que o maior motor de crescimento econômico do mundo hoje não é a China nem a Índia? Somos nós, as mulheres. E já que nas 2 últimas décadas fomos as grandes contribuidoras do crescimento do PIB mundial, nada melhor do que saber com consciência onde investir o nosso dinheiro e como lucrar cada vez mais. Você tem noção de quanto ganha e com que gasta todo mês? Já pensou numa forma de proteger o seu patrimônio? Tudo isso você confere nesta conversa de hoje com as 2 economistas convidadas. E mais, tudo o que você precisa fazer para aproveitar as festas de fim de ano, mas não entrar em 2012 com dívidas. Fique conosco que o programa Contemporâneo está apenas começando. Planeje seu futuro investindo em um negócio com rendimento garantido. A Beco Castelo lança no ponto comercial mais nobre do Estreito, o Centro Executivo Imperatriz. Um complexo empresarial inovador, com salas comerciais para empresas de diferentes tipos e tamanhos, em uma localização perfeita. O lugar ideal para você trabalhar e investir. Beco Castelo, construção alto padrão. Vendas Ludwig Imóveis, 3271-4001. Chegou o Claro Mais DDD. É DDD para você falar ilimitado com qualquer Claro do Brasil por apenas R$ 29,90 por mês. Você fala com a sua família, com os amigos, com as tchutchucas. Também tem pacotes para sua empresa falar à vontade por R$ 29,90. Mude para Claro e fale com mais de 55 milhões de pessoas. Se você está querendo smartphone, a Claro tem a maior variedade do mercado. Samsung Chat 527 grátis a partir do sob medida R$ 80. Claro, compartilhe cada momento. A mulher contemporânea já fez a sua escolha. Novo Peugeot. Conforto, beleza, segurança, sedutor. Um verdadeiro sedã, único em sua categoria. Venha conhecer de perto por quem elas estão verdadeiramente apaixonadas. Novo Peugeot 408, na sua concessionária Montblanc. Suas expectativas tomaram forma. Montblanc, a sua Peugeot na ilha. Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa, e a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira, o medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. E para falar sobre o universo de dinheiro e finanças, mas de uma forma bem simples e didática, eu converso hoje com as economistas Analisa Blando Dalzotto e Janine Alves. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Eu digo que são meninas, né? Essas mulheres que nos orgulham tanto aí no mercado de trabalho. Gente, o público feminino, como eu estava falando agora, o público feminino se beneficiou muito com a mudança nas estruturas econômicas das 2 últimas décadas.
Durante muitos anos, os países cresceram à base de fábricas que exigiam força bruta, quase sempre exclusiva dos homens. Hoje, com a expansão do setor de serviços, as mulheres é que ganham. Elas já competem com cargos e salários com os homens e impulsionam a economia até de forma superior, porque elas influenciam muito mais nas decisões de compras e de aquisição de bens. Janine, mas se hoje a mulher é tão importante realmente, aí como a gente está falando, para a economia do mundo, por que ainda existe esse distanciamento de interesse pela maior parte das mulheres ainda hoje? Na realidade, a mulher ela se atém às questões mais práticas. Por exemplo, em relação ao consumo, é a mulher, na maioria dos casos, que coordena as compras para a família. Da economia familiar. Exatamente, que escolhe onde os filhos vão estudar, enfim. Então, uma série de decisões são tomadas dentro desse universo, no sentido prático. E, geralmente, no sentido financeiro, quem libera ou não, quem discute mais essas questões, são os homens ainda, né? Agora, Analisa, o linguajar típico desse meio, que a gente fala que é o economiquez, eu acho que é mais ou menos isso, né? Seria responsável por esse afastamento das mulheres e como não se intimidar com esses termos técnicos? De fato, o economês, ele espanta, ele assusta, mas eu acho que não espanta só as mulheres, espanta muito as pessoas que têm medo dos investimentos, têm medo dos produtos, por causa dessa linguagem mais técnica. Como fazer, eu acho que buscar consultores, ajuda. Ajuda. Educação financeira, hoje em dia, na internet tem muito material bacana, tem muitos livros legais, que livros que têm uma linguagem mais simples, que é o que a gente está tentando trazer hoje, né, gente? Esse bate-papo aqui dessa forma realmente mais informal, para realmente trazer às mulheres essa informação que precisa chegar, né? Janine, vamos voltar aqui contigo, começando agora com o básico. Para manter o equilíbrio com as finanças pessoais, o que todo mundo sabe é que realmente a gente não deve gastar mais do que recebe. Existe alguma lista de prioridades para as coisas que as mulheres realmente devem gastar? Existe sim. Primeiro que as despesas do mês são fixas. Água, luz, condomínio, telefone, enfim, isso tudo faz parte de um conjunto que vai sair do seu salário, né? Gastos eventuais. Gastos eventuais pode te tirar do prumo, ou seja, pode te tirar ou causar um desvio na tua vida financeira. Portanto, sempre é necessário saber quanto que se ganha e quanto que se vai gastar. E principalmente evitando dívidas e pagamento de juros, porque os juros eles acabam, sem as pessoas perceberem, corroendo o orçamento familiar, né, o orçamento doméstico. Agora, gente, o jornal o Globo publicou que no período de 2003 a 2010, os anos aí do governo Lula, a família brasileira se endividou mais. O brasileiro hoje já destina quase 22% da sua renda para cobrir gastos antigos. Isso acontece porque o crédito foi facilitado nos últimos anos. A renda real da população aumentou e todo mundo passou a gastar bem mais. Analisa, o que fazer para resistir realmente a essas ofertas de créditos e o pagamento facilitado que muitas vezes nos leva ao endividamento? Pois então, o Brasil é o país que mais paga a taxa de juros, que mais cobra juros no mundo. E realmente há uma facilidade no crédito absurda. Então as pessoas acham que tendo um cartão de crédito elas não vão ter que pagar a fatura. Eu não sei o que ocorre, mas o excesso de parcelamento ele provoca endividamento. Então tem que ter uma organização, tem que ter, nem que seja uma caderneta, anotar. Sabe, quer fazer uso do cartão? Às vezes realmente ele é prático, você pode comprar pela internet, mas assim, o ideal para a pessoa que não consegue ter controle é nem usar o cartão de crédito, é guardar ele para emergências ou para fazer esse tipo de compra. E depois planilhar isso. E é estatístico, a gente não pode ter mais do que 30%, 40% estourando em parcelamentos, em mensais, porque a gente vai ter que pagar a conta de água, de luz, a gente tem que pagar as parcelas fixas. Então não é porque está ganhando mais que vai gastar mais, não é? Muito pelo contrário, já que está ganhando mais, quem sabe ainda poderia pensar em poupar alguma coisa, mas enfim, o importante é ter organização. Que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Janine, qual é a tua opinião sobre isso? Assim, a gente sabe que as reclamações, como a gente está falando aqui, sobre cartões de crédito são infinitas, né? A cada dia elas aumentam. Qual é a tua opinião sobre isso? Eu acredito que isso exige coerência. Existe o efeito, por exemplo, da compra compulsiva, que é um efeito nem tão econômico assim, é mais psicológico, emocional, né? Nós mulheres acho que temos muito isso. Até nós estávamos num programa anterior, na semana passada, e a pergunta foi, somos consumistas?
todas responderam que sim, e muito. Né? Então, assim, acho que isso está, né, esse consumismo já é uma coisa que a mulher tem mais aguçada, eu acho, do que o homem. Eu sempre busco informar o seguinte, você tem que investir na tua qualidade de vida. Por exemplo, eu não posso dizer para uma pessoa não consumir alguma coisa que vai lhe dar muito prazer, que vai me faz feliz. Exatamente. Agora, se comprar sapato lhe faz feliz, mas não precisa comprar 5 pares de uma única vez, entendeu? Você pode comprar um à vista, você vai comprar 5 parcelados. Aí você vai entrando na ciranda financeira, você vai acumulando dívidas, você vai, sabe, cartão de crédito, os tradicionais carnês de pagamento. Enfim, tudo tem que haver coerência, né? E o gasto, ele tem que ser responsável, porque a economia doméstica, quando está desequilibrada, a própria estrutura familiar fica prejudicada. De que vale, por exemplo, você comprar um presente muito caro para o teu filho, se aquilo vai causar um transtorno financeiro para a família? E daqui a pouco o desentendimento começa, né? As brigas, os conflitos, em função disso, de um prazer momentâneo. Exatamente. Eu acredito que para a criança o principal presente é ela ter uma família equilibrada e compreender que determinados bens ela não pode ter naquele momento. Ou vai ter em momentos especiais, ou quando chegar o 13º, ou o final do ano, Natal, enfim, planejar essa compra. A gente vai falar sobre as crianças e o consumo realmente delas, que isso é uma coisa, acho que é um assunto bem delicado e que muitas mães estão sofrendo aí. Nós, não sei se vocês são mães, né? Eu sou, então a gente sofre no dia a dia, né? Agora, analisa, sempre quando que a gente quer comprar bens de alto valor, um carro, um imóvel, a gente sempre faz pesquisa. Só que eu acho que no dia a dia isso acaba não acontecendo. Supermercado, medicamento, muitas vezes a gente não compara os preços. Questão, acho que questão do tempo. A minha pergunta para ti é o seguinte, o tempo em dinheiro gastos no dia a dia, na comparação de preços, ele realmente compensa? Então, depende da pessoa, é tudo muito, muito pessoal. A minha hora tem um valor. E que provavelmente para fazer algumas comparações de produtos mais baratos, eu não justifica. Né? Então, produtos mais de valor mais elevado, com certeza justifica. Então, tem a questão do tempo realmente, que é complicado. Mas a pessoa também pode estar situada no dia da promoção. Sabe, tem a internet que nos auxilia muito para quem pode fazer uso da internet. Então, tudo é uma questão de bom senso. O consumo é sempre uma questão de bom senso. Janine, sua opinião sobre isso? Tem alguma dica que a gente possa deixar para as mulheres nesse sentido? Além de economista como dona de casa, enfim, eu acho que a gente tem o hábito e a gente conhece particularmente, frequenta, por exemplo, no entorno da minha casa, são uns 5 supermercados, né? Então, eu sei o perfil das compras que eu vou fazer e o perfil desse supermercado em relação a preços. Então, o que eu procuro é conciliar essas duas informações com o dia que eu estou indo ao supermercado. Né? Então, realmente, ao final do dia, ou ao final do mês, eu não vou andar tanto, são 2 quilômetros, 4 no máximo de distância, eu vou ter uma boa economia, de 5% a 20%, dependendo do supermercado.